Boa noite, meu povo. Boa noite quem tá aqui ao vivo. Boa noite quem vai assistir gravado. Então, vamos pro nosso segundo encontro de 2026. É, E fazendo uma introdução, como geralmente eu faço, essa aula de hoje veio de um comentário que alguém colocou ou no grupo Firmando Caminho ou no grupo Nutro C. Eu não vou me lembrar qual foi o grupo, mas eu li aquela informação. E eu fiquei pensando, ai meu Deus, será que eu tô fazendo besteira? Eu vou dividir qual é a informação com vocês. E aí eu fui dar uma verificada, e dei uma pesquisada, e dei uma aprofundada, e escrevi, filosofei dentro de mim. E aí eu tô trazendo um pouco dessa filosofia pra fora, né? Pra o que tá dentro poder sair um pouco. Então, o comentário foi. Eu vou resumir, que eu não vou me lembrar exatamente as palavras que foram usadas, tá? Mas foi assim. Sua mãe deve ser uma pessoa muito forte. Mas será que chega pra ela como aquelas informações que você passa? Será que não é muito, eu não sei se era muito trauma ou muito alguma coisa, era como se fosse forte pra ela. E aí eu olhei pra aquilo e eu disse, mas será que eu tô agredindo a minha mãe de alguma forma? Porque ela faz questão de vir pra cá, né? Hoje, coincidentemente, ela não tá. Mas ela vem quase todo firmando caminho. E ela participou de quase toda a jornada Nutrição do Ser, onde eu falava coisas que eram fortes. Mas não é porque era forte pra ela, é porque é forte pra mim. E aí eu mandei mensagem pra ela. Como é que você se sente? Você tá meio que sendo masoquista, estando ali e ouvindo? Você sente quando eu falo num tom de acusação? Porque eu não sinto o tom de acusação. Eu raramente eu entro aqui no Firmando o Caminho e fico, ai, eu sou uma pessoa desgracenta, porque minha mãe. E aí me veio esse tema assim, tudo é culpa da mãe. Muita gente traz muita coisa sobre como se fosse uma culpabilização da mãe. E aí eu perguntei a ela, ela falou: "Meu filho, isso me ajuda muito, porque nem eu muitas vezes identifico o padrão que eu te passei. E eu percebo que lá no Firmando o Caminho, você não me acusa, mas você traz clareza do que você recebeu e o que você está fazendo com aquilo. Não é que eu chego aqui e digo, nunca mais farei diferente, porque tive muitas dores no meu início, sabe? E aí me deu essa vontade de trazer esse tema, inclusive porque algumas pessoas dividem comigo esse lugar, né? Uma das pessoas mais falantes nesse grupo é uma tal de Coisas de Nicole. Então ela partilha, ela também tem um monte de coisas com a identificação dela dos padrões que vieram da linhagem materna. Alguma coisa que eu ainda não sei dizer o que, mas faz com que muitos exemplos que eu traga ressoem com ela. Eu acho que a gente tem alguma sincronicidade, alguma afinação, alguma coisa que eu não sei explicar o quê. E geralmente quando eu trago, algumas pessoas que botam escrito no chat estão se identificando também. Não é que eu estou trazendo algo alienígena, sabe? E eu posso estar errado, né? Mas eu não sinto como se eu e a Nicole, a gente tivesse assim, é por causa dela. Tudo na minha vida de ruim é por causa dela. Se eu pudesse, ela não existia. E assim, e não é com esse tom. Quando eu trago, é no tom de aconteceu assim comigo, eu fui nutrido assim. Ressoa com vocês? Algumas pessoas vão super ressoar com aquilo. Outra vai dizer assim, gente, não tem nada a ver com a minha vida é só rosas, cor de rosa. Eu sou inundada no amor incondicional, nada acontece comigo. Não sei o que é que vocês tanto têm de assunto, né, desse tal desse autoconhecimento.
E coincidentemente ou não, hoje eu fiz uma sessão de massagem com a Nalu, que ela faz enematerapia também. Menina, ela apertou tanto ponto no meu corpo e ela foi. Eu achei. Ah, eu sou muito beijo pra essas coisas, mas eu fiquei tão impressionada. Ela apertou uns pontos no meu pé e disse assim: O que que aconteceu entre os 9 e os 13 anos? Eu, hã? É o quê? Você tá me... De onde é que você tirou essa informação? Ah, que eu apertei o ponto do pulmão e o ponto do pulmão tava com um nódulo e era um ponto do pulmão do pé esquerdo, que significa que existe um pouco da falta de comunicação e expressão total e absoluta na sua relação com o outro. No direito tá ótimo. Eu. E eu ficava, meu Deus, que corpo fofoqueiro. E que corpo lindo ao mesmo tempo, porque ele guardou memórias e ele tava ali externando memórias para alguém que sabe ler. Não é que ele não traga memórias, às vezes ele não tem alguém que saiba ler corretamente as memórias que estão impressos nele. E quando eu trouxe aqui os processos com a minha mãe, é mais falando de herança do que de acusação. Tem uma diferença entre o que que eu faço geralmente, o que eu senti e confirmei com ela, né? Ela sente. Eu, geralmente aqui, eu trago o processo de constatação. Não é um processo Gabriela. Eu nasci assim, cresci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Gabriela, não é. Não é nessa roupagem que eu trago. Pelo menos é como eu sinto que sai de mim, né? Que tem às vezes um hiato entre o comunicador e como isso está chegando nos ouvidos de quem está recebendo, né? Eu aprendi isso na faculdade de comunicação. Tem o emissor e o receptor. Às vezes tem ruído entre o emissor e o receptor. Às vezes o emissor não sabe exatamente transmitir com absoluta clareza para o receptor. É por isso que eu quero, e só falta pouquíssimos detalhes, fazer o grupo de estudo do estudo dirigido do livro Comunicação Não Violenta. Porque eu aprendi a calar muitas e muitas e muitas vezes. Inclusive na massagem de hoje, eu perguntei para Nalu, eu tô muito bichado? Foi com essas palavras. Ela falou: Não, você tá ótimo, mas geralmente para o nosso povo de resistência, ela se inclui no povo de resistência. Nalu tem descendência indígena. Indígena de um povo que foi desaldeado. Desaldeado é, esse povo foi convidado a se retirar da sua terra. E ela tem a cor, né, da pele. E não é só a cor da pele, ela tem o DNA pulsando no corpo dela, que é diferente de algumas pessoas que são super privilegiadas, privilegiadas pelo status financeiro, privilegiado pela cor da pele, privilegiado pela formação e condução da sua jornada cultural, financeira. Então tem alguns lugares que às vezes batem mais profundo em alguns seres, o invólucro que tá envolvendo esses seres, né? Então é um pouco disso a introdução dessa aula, ela vem desse lugar. Então, hoje eu não quero falar de culpa. Hoje eu quero falar de herança, de tudo aquilo que recebemos sem pedir. Muitas coisas que eu recebi da minha mãe, do meu pai e de toda a nutrição que eu tive, não foi exatamente, pelo amor de Deus, derrama, Senhor, em mim. Não era exatamente isso. Mas eu sei que cada vez mais, dentro das jornadas de autoconhecimento, eu fiz acordos espirituais com aqueles vínculos. Eles tinham algo para me ensinar, eu tinha algo para aprender com eles. E vice-versa. Às vezes eu trago a consciência absoluta e plena de tudo que eu vim aprender e ensinar para o meu pai. Não necessariamente. Inclusive, quando eu entrei aqui na Escola da Aula e Sonhos, a Angelina estava dando alguma palestra
E eu já tinha refletido isso. Eu queria conhecer o meu pai sem ser pelos olhos da minha mãe. Era o filtro que eu tinha. Era o olhar da minha mãe para com o meu pai. Então eu conheci meu pai casado com a minha mãe. Eu conheci o meu pai, pai do Luiz. Eu não conheci o adolescente Ribeiro. O nome do meu pai é Antônio Ribeiro. Eu não conheci o adolescente Ribeiro, não conheci o jovem adulto Ribeiro, não conheci os sonhos que ele tinha. Não sei se os sonhos foram atropelados pela gravidez da minha pessoa, né? Porque tem gravidezes, não sei se existe plural de gravidez, gravidez que entram no clã celebrando. Tem gravidez que entra no clã e o povo diz: Mas meu Deus, mais uma boca. Como é que a gente vai sustentar mais essa boca? Pelo amor de Deus, por que que você foi gerar mais essa boca, pelo amor de Deus? Então, e tem uns clãs que é assim: agora eu tô prenha, você vai ter que casar comigo. E aí a pessoa meio que antigamente funcionava, né? Hoje em dia eu não sei. Mas antigamente era assim: olha, tô prenha, problema seu, case. Mesmo que você não queira agora, você vai ter que querer. E a vida de algumas pessoas mudavam abruptamente. E às vezes elas ficavam vinculadas pela culpabilização do filho. O vínculo era o filho. Antigamente ainda dizia, o filho prende o homem, né? Por algum motivo, e era uma prisão tão. Eu vou julgar, mas era uma prisão tão ridícula, porque ele nunca ficava preso, ele ficava dividido, ele ficava segmentado. E os filhos, às vezes, não tinham realmente o apoio do pai. Tem um livro chamado João de Ferro, se vocês quiserem ler. É um livro que algumas pessoas tratam como se fosse a Bíblia do masculino. Aí você pode me perguntar, mas eu sou uma mulher, eu não quero saber do masculino. Mas a gente é composto de masculino e feminino. E provavelmente, pelo menos as duas pessoas que eu tô vendo de câmera aberta têm filhos que têm pênis. Por que que eu tô falando que tem pênis? Porque tem, hoje em dia, mulheres com pênis. Então, um pênis no meio das pernas não significa que aquela pessoa se reconhece como um homem, né? Aí hoje em dia chama pessoas com pênis. Se essa pessoa vai ser do gênero masculino, se vai ser trans, ou se vai ser o que ela quiser, ou não binária, aí já é um processo de quem tá lidando com isso. Talvez a única que tem alguma questão é a dona Nicole, porque o pequeno dela é pequeno ainda. O filho da Eli já tá grandão, já tem filho, mora nos States, tem green card, é, já tá todo encaminhado, né? Então, esse livro fala de muita coisa, inclusive ele fala que nós, pelo menos da minha geração, somos a geração sem pai. Que dentro da Revolução Industrial, os homens foram tirados de casa e foram levados para a mecanização da indústria, né? Para produzir em massa, para produzir igual. E eles já não levavam mais os filhos junto com eles para o trabalho. Muitos anos atrás, os pais levavam os filhos para a lavoura. Então os filhos tinham contato, nem que respirasse a masculinidade do pai. Nem sempre a masculinidade era passada assim. Agora eu vou te ensinar a ser homem. Sabe quando eu trouxe a Ana Leite em algum momento, em alguma aula, que eu não vou me lembrar qual, que o título da aula é Aprendendo pelas Costas? Muitas vezes a gente aprende o que é masculinidade respirando a energia do pai. Não é porque ele tá ali e vai te ensinar a como manipular a sua energia masculina, né? Às vezes tem os ritos de iniciação, que muitos deles não são mais usados na nossa atualidade, mas que também provavam um pouco do que o menino estava pronto para virar um jovem adulto, né? Responsável pelo seu clã, digamos assim. Então, como eu disse, né? De tudo aquilo que recebemos sem pedir, voltando para a herança, né? Do que aprendemos observando, como eu acabei de falar, do que repetimos sem perceber. Muitas das crenças e programas a gente termina repetindo, perdão, sem perceber. Muitas vezes, quando começamos um caminho de autoconhecimento, surge
uma fase que precisamos apontar. Apontar é reconhecer, escrever, se questionar dentro da sua própria cabeça. Por exemplo, como eu trouxe, acho que na aula passada, isso veio da minha mãe, isso veio do meu pai, isso veio da minha família. Lembra que eu falei sobre. Eliane não estava, não. Alguém me fez uma pergunta, uma amiga minha, assim. O que que te assusta mais na velhice? Qual é a sensação de humilhação que você teria na velhice? Aí veio a frase automática na minha cabeça, que alguém me lave, lavar as partes íntimas ali, né? Porque minha avó falava isso, assim, eu não quero ninguém me lavando, porque eu quero me lavar até o dia que eu morrer. Era como se fosse assim uma super humilhação. E eu fiquei pensando, na pergunta tinha, quem perto de você teria essa liberdade? E eu fiquei pensando, gente, eu já fiquei pelado na frente de quase todo mundo aqui na comunidade, porque a gente faz naturismo lá no Jardim Secreto. Mas uma coisa é ter esse tipo de intimidade, outra coisa é, sei lá, eu ir para casa de alguém aqui da comunidade, super inválido, para ser transportado por alguém, para alguém me dar comida, para alguém, sei lá, botar minha fralda geriátrica, que eu não cheguei até lá, mas enfim. Eu ficava assim, ai, eu acho que eu não tenho essa vontade, assim, de Eu não quero nem depender. pensar nisso. Não, é porque às vezes a gente não pensa na nossa morte, a gente não pensa na nossa velhice. Não. Inclusive, a sua velhice hoje foi construída antes. Então, quando você entendeu que você tinha que fazer yoga, que você tinha que correr, que você tinha que malhar, que você dançou dança circular em Piracanga e perdeu, sei lá, 10 quilos, para um lado, para o outro, dançando de manhã, de tarde, de noite, Menina, esse homem conhece a minha vida de cabo a rabo. Que você me contou, isso? É o convívio da cozinha, né? minha Ainda memória é bem que só tem incrível. O gente de povo, casa. ó, de mim, assim, aconteceu, virou manchete. Contou perto de mim, eu lembro. Meu Deus do céu, eu tô agora, não sabe, eu sempre tive vontade de estar nas revistas, né? Revista Contigo, se lembra? Lembro. Revista Amiga, né? Revista das Fofoca. Eu tô aí, olha, na boca do Luiz. Na boca do Luiz. O Luiz às vezes fala sem dizer Aonde nome, que eu mas você tô? tá aqui. Olha, eu posso dizer que eu tô numa modernidade da revista. Eu tô ao vivo, né? Isso! Olha, E com, com, gravada com para o povo a assistir direito, no e a YouTube. direito a defesas de que são não, adorei sua aula, amigo. Que Vamos lá bom. para nossas riquezas aí. É. Então, você plantou a sua velhice de hoje antes. Se eu e as coisas de Nicole. Acho que a aula não tá tão interessante, o povo tá saindo, mas vocês estão aqui. Eu e as coisas de Nicole, a gente entender que a gente não tem que tonificar o nosso quadril, que a gente não tem que fortalecer o nosso quadrado lombar, que a gente não tem que fortalecer as nossas pernas, que a gente não tem que fortalecer a nossa coluna, que a gente não tem que fortalecer nossos braços. A gente vai tacar penga na terceira idade. Uns velho entrevado, uns velho que não sabe sair daqui para ali sem ter alguém, uma bengala, sabe? Eu quero fazer yoga igual a Eliane Lucena, que tava fazendo yoga lá na Costa Rica, todo dia, 6:30 da manhã. E toda durinha, e se abrindo, alongando. É esse lugar do abrir espaço. Ó, e cumpri o que eu prometi lá. Já tô aqui de novo, um mês de yoga. Tá tudo doendo. Já estava no primeira semana, foi assim um lado pior do que o outro, mas já está começando a alinhar, filho. É Entendendo? isso, me cuidando para mais 40 anos pela frente aí, se Deus quiser. Que assim seja, assim é agora. E essa amiga minha, que é astróloga, ela me fez pensar nisso porque a gente estava entrando em alguma lua em escorpião. E ela usou uma coisa muito interessante. Ela falou: quando a gente tem medo de falar da morte, a gente tem medo de ganhar dinheiro. Porque a casa de escorpião no nosso mapa é a casa da morte e renascimento. A gente precisa soltar uma coisa para querer outra. Então a gente tem que saber falar de morte também. E a minha família nunca falou de morte. A primeira morte da minha vida foi a morte do meu pai, quando eu vi aquele corpo que não tinha mais nada dentro. E eu ficava, uau, e eu faço o que com isso? Eu não sabia o que que eu tinha que sentir, eu não sabia o que que eu tinha que fazer, eu não sabia é, é,
o que que eu tinha que reivindicar sobre o que estava acontecendo ali na minha frente, sabe? Então eu fiquei meio desorientado. Eu não tinha repertório para lidar com a morte. E também morrer é lidar com o sexo. Tem algumas escritas que falam que o orgasmo são pequenas mortes. Então, tem um monte de coisa envolvida no escorpião, sabe? No signo de escorpião. E aí eu fiquei refletindo isso, né? Ela trazendo esses assuntos, assim. Então, né, de novo, isso veio da minha mãe, isso veio do meu pai, isso veio da minha família. E aqui existe uma diferença muito importante que eu quero trazer hoje. Como eu já trouxe um pouco mais antes, né? A diferença é entre acusação, constatação e responsabilidade adulta. Acusação prende. Ela nos coloca no lugar de criança ferida, que diz, né? E se tivesse sido diferente, eu seria diferente. Tem um e se, ou eu nunca recebi carinho, ou eu nunca. A criança adora os extremos, eu nunca ou eu sempre, né? Isso traz muito a energia da criança. É, e a constatação é um lugar, é um outro lugar, na verdade, né? Ela diz apenas: foi isso que eu recebi, é isso que eu tenho trazido para cá, né? Sem ataque, sem defesa. Eu não entro num lugar de ficar super me defendendo e culpabilizando algo ou alguém. E a responsabilidade adulta começa quando eu reconheço o que eu recebi e escolho conscientemente o que eu faço com isso. Foi isso que a minha mãe me respondeu num áudio. Meu filho, eu acho bacana quando você traz isso, que eu entendo o campo. E nem às vezes eu nem sei que eu te passei isso. Aí quando você fala que eu te passei isso, eu percebo que você diz: recebi assim, agora eu vou fazer bom uso disso. Ou fazer um outro uso disso. Enfim. Então, existe uma frase muito forte no campo terapêutico que diz: a Ângela fala muito isso, nossos pais abrem as portas dos infernos para os filhos. E isso não fala de culpa, isso fala de herança emocional. Os pais transmitem amor, sim, eles transmitem amor, mas também transmitem os medos, as crenças de sobrevivência, culpas antigas, silêncios, estratégias que um dia os ajudaram a viver. Às vezes nossos pais não sabem responder tudo que a gente quer que eles respondam. Às vezes eles nunca fizeram aquela pergunta. Às vezes não faz parte da geração deles perguntar aquilo. Sabe, antigamente, não sei se vocês lembram, antigamente assim, filhinho, você chegou como? Ah, foi uma cegonha que me trouxe. É como se fosse complexo, e é complexo, senão a criança, o que é o ato sexual. Em falar nisso, às vezes, nem quando a gente está adolescendo, os pais falam, entram nesse assunto. Vamos falar de sexo um pouco? Você tá na puberdade, daqui a pouco vai subir os calor aí de dentro. Vai ter umas coisas que vai ficar mais murcha, menos murcha, mais ativado. Tem uma lubrificação que vai acontecer de vez em quando. Tem uns desejos que vão surgir assim do âmago, né? Pelo mesmo sexo, pelo sexo oposto, por um monte de coisa, pela árvore, que hoje tem um monte de coisa, né? O pansexual, o demissexual, um monte de coisa sexual aí que eu não vou saber entrar em todos esses pormenores. É, Então, às vezes, eles não sabem, às vezes, eles não tiveram esse lugar, né? O inferno aqui não é punição, é o contato com o medo, com a escassez, com a exigência, com o abandono, com a ideia de que precisamos ser úteis para merecer amor. Foi isso que eu trouxe na última aula. Inclusive, a Nicole super se reconheceu, como se ela não for útil,
ela é desnecessária. Então imagina, por isso que eu imaginei a cena de eu ser um velho inútil. Tipo, o velho inútil é desnecessário, ele vai ser. Não, bota o velho no depósito. Pra ver se ele morre. Bota o velho na casa no sanatório. Bota o velho sabe? Empurra o velho, não serve mais pra nada. Vai E a gente botar queria o velho empurrar. no Eu e a sol, Eliane, a gente queria empurrar um velhinho que tinha aqui, mas a gente não empurrou. sim. Nós deixamos ele mesmo se empurrar por si, tomando consciência de que se ele não melhorasse, ele ia ser empurrado até o final do. Mas a gente não faz isso, né? Porque nós estamos praticando a espiritualidade, Isso! né? Então nós acolhemos. Agora, essa coisa de você falar de empurrar é, é o que eu vivo. É muito lindo você trazer isso tudo, sabe? Assim, tô adorando a tua aula. Que bom. Foram reflexões que me vieram. Eu conversei com a minha mãe. Minha mãe tá com 60 e tantos anos. E não tô Sim. falando porque ela tá com 60 e pouco que ela tá inválida. Não. Mas tem um quê na minha família que, se você não for autônomo, tem um quê de vergonha. Como se fosse vergonhoso ter alguém que te dê a mão para atravessar a rua. Como se fosse vergonhoso ter alguém que te ajude a sacar alguma coisa no caixa eletrônico. E não sei se vocês lembram, os idosos eram muito roubados nessa hora de lidar com a tecnologia, de ter que ir no banco sacar. Hoje em dia quase não precisa, né? Mas ainda tem gente que diz assim: eu prefiro ter o dinheiro embaixo do colchão do que ter nesse tal desses bancos virtual. Esse banco virtual é o quê? Então a minha geração já nasceu um pouco mais de tecnologia, mas eu tenho muito mais resistência do que o Zeca. O Zeca já deve ter nascido com touchscreen na tela. O Zeca é o filho da Nicole. Então, eu às vezes assim, hoje a gente teve uma aula, eu, ele e a Luciano, eu fiquei assim, mas como é que eu uso essa planilha? Para onde é que vai? Vai me ajudar? Essa planilha lava roupa? Essa planilha paga as minhas contas? Não, não paga. Ai, tá. Vai me ajudar em quê? Eu vou fazer o quê? Ela me lembra que eu sou adulto, que eu tenho conta para pagar? Eu posso, sabe? Era tipo, uai, e muitas vezes planilha me dava uma vontade de sair correndo, de ficar arrumando aquele monte de informação naqueles quadradinhos. E muitas vezes eu sou convidado, você é adulto. Você tem que olhar quanto tem na sua conta do banco para saber se você pode ir para Costa Rica ou não. Se tiver R$ 2, você não vai para Costa Rica. Se tiver mil e alguma coisa, talvez você vá. Então, assim, sai da Disney. Tem muitos de nós que a gente tá na Disney, achando que o Pateta vai surgir, vai jogar um pó mágico e vai aparecer 25 mil euros na sua conta e você sabe? Não, não é assim que acontece na vida adulta. Então, a Helene tá se divertindo. Quando eu falo da minha Não, história. eu adorei essa planilha porque eu pensei aqui, graças a Deus que eu não vou usar essa planilha. Eu agora, eu não preciso. Se fosse em outro tempo, É, você me serviria muito. aham, Trabalhava, né? Botava lá todas as coisas, né? Ia ficar, não precisaria ficar fazendo conta de máquina de calcular e nem anotar no papel, né? sim, é. Mas para a modernidade, o que está acontecendo na escola, os cursos, Uhum. maravilhoso. E aprender com essa. Então vai ficar lá na minha caixinha, guardadinho no meu e-mail, mas gostei de Tá. aprender. Então, quando eu falo da minha história, inclusive com a presença da minha mãe, eu não estou expondo, nem acusando. Eu estou retirando o silêncio. Que às vezes eu não tive a oportunidade de falar essas coisas com a minha mãe. E eu não sou terapeuta dela. Então, quando ela vem para uma roda minha, onde eu quero falar o que me constitui, ela me constitui. Então, tem horas que eu vou ter que falar dela. Eu ficava morrendo de vergonha quando ela entrava na jornada. Eu tinha que falar no chakra, no segundo chakra, que era coisa da mãe. Eu dizia assim: ai meu Deus, ela tá aqui. Como é que eu vou falar dela
na cara dela. E não era acusando, era constatando. Minha mãe não é uma mãe super carinhosa que me bota no colo e passa a mão no meu cabelo e diz, filho, eu te amo, 5 vezes por dia e me dá 200 beijos e 50 abraços. Não é. Minha mãe, geralmente, ela é intitulada como uma mãe funcional. Minha mãe me diz que me ama me dando coisas. Não é que ela não abrace, não é que ela não beija. Ela beija e abraça, mas assim, tipo, beijou, abraçou, pronto, acabou. Vai, fica no teu lugar que eu fico no meu. Não é uma mãe grudenta, babosa. E eu não tô achando que é bom ou ruim, tá? Ela não é. Eu não tô falando, ai, seria. Eu queria tanto mudar a minha mãe, queria que ela fosse tão pegajosa, que ela me botasse no colo, que ela me lambesse, que ela. Sabe como o povo fala, a mãe lambe a cria? A minha me dá uns. Vai, você quer o quê? Você tá precisando de quê? E aí, eu tô precisando de. Ah, tá bom, te amo. E aí, tá bom. Como eu disse, quando eu elogiava ela, ou minha avó, meu povo em si materno era assim, Eliane, você tá tão bonita hoje. Aí, Eliane, se fosse da minha família, ia me dizer assim, fala logo o que é que você quer. Pede logo. Não fica me amaciando, não. Tá me elogiando por quê? O elogio tende a querer algo. E às vezes não é. É só porque ela tá bonita. Não é porque eu quero pedir aquela bandeira linda que tem atrás dela com todos os chakras, pra ela trazer Mas pra eu outro fui dessa paraíso época também, tá? Que tinha também. essa coisa. Sim. Não é que eu quero pedir a bandeira que tá atrás dela pra ela trazer pra outro paraíso e me doar. Não. É só porque ela tá bonita. É... E porque consciência gera consciência. Quando um adulto consegue olhar para sua própria história, honrar o que foi, agradecer o que pôde ser dado e assim escolher diferente, se fala muito isso nas constelações familiares. Algo se organiza no campo. Esse encontro é um convite para isso, sair da culpa, sair da acusação e entrar na responsabilidade amorosa de atravessar as portas que foram abertas, com presença, com verdade e com escolha. Faz sentido para vocês o que eu estou trazendo ou eu estou muito na Disney? Eu vou entender o silêncio como sim. Sim, professor, faz sim sentido. Tá bom. Vou compartilhar uma coisa que eu fiz para ilustrar esse movimento de hoje, assim, ó. Eu fiz uns slides para dizer que eu sou tecnológico. Vocês estão vendo aí na tela? Então eu botei, ó, explorando a herança emocional e o crescimento pessoal através da responsabilidade e da consciência. Vou passar a página, pra vocês verem como eu tô é, é, tecnológico. Nossa, Bom, tá mesmo. Por isso que agora eu entendi a planilha. Ele quer aumentar o grau dele, ó. claro, eu tenho um facilitador que eu gosto muito de seguir ele, que ele fala assim, eu não entendo por que no Brasil tem essa tal dessa. Não é crítica, não, tá? É só uma pontuação. Essa tal dessa aposentadoria. Parece que as pessoas, quando se aposentam, elas param. Elas não expandem mais. Sabe aquela música que diz que agora você vai ficar num apartamento, sentado, com a boca aberta, cheia de dentes, esperando a morte chegar? Muita gente entende que a aposentadoria é isso. E você pode expandir. Ele diz que a gente deveria expandir até a última expansão, que é a morte. Não é agora já fiz tudo, agora eu vou descansar e a morte vai chegar. Quando a gente tem sonhos, isso não significa que a gente tem que trabalhar arduamente, mas eu quero ir para Damarru, eu quero ir para Costa Rica, eu quero ir para o Egito, eu quero passar 2 meses e meio com meu filho no Canadá, nos Estados Unidos, sei lá onde é que ele mora. Então, assim, isso é expansão. Olha as dicas. É, isso é expansão de idioma. Por que que os velhos acham que eles não têm mais capacidade de aprender?
Por que alguém com 70 e poucos anos, eu tenho mais dificuldade de aprender outro idioma? Ok, você aprende com um tempo diferente, mas dá para aprender. Se você quiser, dá para aprender. E você pode expandir mais, sabe? Então eu botei, né? Quando os pais abrem as portas e o adulto escolhe atravessar, a relação entre pais e adultos é marcada por escolhas conscientes, onde cada um decide como atravessar as portas abertas por suas experiências familiares. Essa travessia representa um passo fundamental na direção da liberdade e da consciência emocional. E quando mexe em uma ponta, mexe em todas. A Eliane Lucena já olhou um pouco para o filho dela, já olhou um pouco para a filha dela, já olhou um pouco para as relações dela, e ela tem que estar já safa que quando ela libera coisas dentro dela, automaticamente chega para outra linhagem. E hoje em dia ela pode trabalhar para o Kaiowá, trabalhar para ela, porque não adianta ela idealizar o Kaiowá, que ele vai ser um homem lindo, é, rico, próspero, se ela não começar a ativar a prosperidade dentro dela. E é uma jornada que eu, ela e muita gente está fazendo aqui na Escola da Aure Sonhos, tentando ir mais próximo e mais próximo e mais próximo da não escassez. Porque muitos de nós ainda temos pensamentos escassos, porque foram pensamentos que rodaram o nosso sistema anos e anos e anos, e nunca ninguém disse que aquilo era escassez. Disseram que aquilo era estar aguardando o alimento, tava, tava reservando, sabe aquela fábula da formiga e da cigarra? É tipo, tem que ser formiga, não pode ser cigarra, a cigarra morre no final. Então, vamos guardar comida porque, né, pode faltar. E se faltar, vai dar ruim. Aí eu fico levantando minha mão sem querer aqui nesse Zoom agora, que eu não posso fazer nada. Enfim, então vou passar adiante nossos slides. E aí eu botei, né? Tem um vasinho rachado escrito herança emocional. A herança emocional é transmitida de experiências, de crenças e sentimentos de pais para os filhos. Muitas vezes sem que haja a consciência ou escolha. A escolha sendo consciente ou parte da criança, por parte da criança, na verdade, né? Quando a criança recebe, e todos nós fomos crianças. Isso inclui tanto amor quanto feridas emocionais. Não é que Eliane não passou ferida emocional para os filhos. Ela passou, mas como é que ela lida com isso agora, como adulta, e não como criança? Né? Ou não se culpabilizando. O que passou, passou. Agora é de agora para frente. Como é que ela pode mudar as coisas dentro dela? E ela, eu tô falando, mas é ela, é a Nicole, é a Cris Barreto, é a Cristina, é a Silvia. O ponto de partida, né? Herança e consciência. Aí eu botei conscientização dos padrões. A consciência sobre a herança emocional é crucial para entender os padrões de comportamento que repetimos ao longo da vida. Ao conhecê-los e reconhecê-los, podemos tomar, na verdade, decisões mais conscientes e saudáveis. Se eu sei que eu sou assim porque eu fui criado assim, aí eu posso mudar uma peça do jogo. Quando eu não sei de nada, o que que eu estou vivendo? Não sei. Quando eu começo a tomar consciência do que eu estou vivendo, fica mais. Eu vou falar a palavra fácil, mas não é porque fica levezinho, mas fica mais consciente. Sabe quando a gente fala na escola da audições que depois que a gente vê, a gente não pode desver? O lance é ver. Por isso que o autoconhecimento fala do ver. E aí eu botei acusação, né? Energia emocional e crescimento.
E aí eu botei como compreender como a raiva e a defesa podem impactar o desenvolvimento pessoal é fundamental para a transformação. E aí eu botei a escadinha, né? Paralisação do crescimento, a energia negativa sugere um ciclo vicioso que impede a evolução e a autoconsciência. Foco no outro. Lembra que tem aquela frase nítida e antiga de mãe que você não é todo mundo? Então, muitas vezes, quando a gente sente ciúme, inveja, é o foco no outro. Por que que Eliane tá indo para Damarru e eu não tô indo? Porque eu não tive competência de criar a minha realidade para ir, por exemplo. Ela criou a dela, né? Então, foco no outro. A atenção excessiva em ações alheias podem desviar o olhar das suas próprias questões e bloqueios internos. Então, o outro, além de poder ser um espelho, ele pode ser uma distração. Então, que a gente possa ter cuidado com o outro. Ele está sendo espelho, projeção ou distração? Defesa, mecanismo que protege o indivíduo contra experiências dolorosas, mas que podem impedir a sua evolução espiritual ou emocional. Sabe quando alguém te traz um gatilho e você se defende? Às vezes você se defende porque ainda dói, você não quer olhar para aquilo. E a defesa termina te, te bloqueando de ir mais fundo, né? E a raiva, sentimentos intensos que podem surgir em respostas a injustiças percebidas, levando a atitudes defensivas e reativas. Com isso, eu estou falando que a raiva é ruim? Não, a raiva pode ser um super movimento de início, mas ela tem que ser olhada. Ela precisa ser é, catalogada, ela precisa ser supervisionada, a raiva. Né? Aí eu botei só maiores para as pessoas que têm vista cansada, como eu estou ficando. Então botei a escadinha, né? Para ir levando para isso. E aí eu botei constatação, né? Lucidez e compreensão, que é diferente de acusação. Então a energia emocional traz a lucidez, reconhece os fatos e abre espaço para compreensão. O que é que você faz quando alguém ativa uma dor sua? Ou quando você erra, você com você mesmo, né? Aí eu errei. Ai, eu errei mais uma vez. Ou, o que é que eu tenho que aprender com isso? Por que eu continuo errando com isso? Onde é que o sistema está rodando no automático e eu não percebi? Tô conseguindo me fazer entender? Sim, professor. Responsabilidade adulta, autonomia e liberdade. Exploração das etapas para alcançar autonomia emocional e liberdade interna. Reconhecimento da história pessoal. Identificar e entender a própria trajetória e os impactos da herança emocional. Eli, especificamente para você, é nisso aqui que eu falo que é o mais potente da leitura de uma vida passada. Você sabe que eu estava olhando. Nossa, maravilha, amigo. Porque é a Obrigada por vida essa pessoal dica. daquelas pessoas, é uma história Sim, pessoal e intransferível. E aí você sim. identifica para entender a sua própria trajetória. Por isso que as vidas passadas, às vezes a pessoa fala, parece que você está descrevendo a minha. E isso impacta, né? Emocionalmente falando. Foi um recorte para quem é leitor da Aura, tá, minha gente? Quem não é e quiser ser, vai ter um monte de oportunidade para aprender a ler auras. Nicole é leitora, Eliane é leitora, Jess, eu não sei, e Silvia, eu acho que ainda não é. Assumir a responsabilidade, aceitar as escolhas passadas e presentes como parte do crescimento pessoal. Cultivar a autonomia, desenvolver a capacidade de fazer escolhas conscientes, livres, baseadas em valores pessoais. E liberdade interna, alcançar um estado de paz interior
livre de amarras emocionais, expectativas e expectativas externas. Sabe, às vezes quando tem um monte de gente desenhando o que é que você tem que ser, a Eli trouxe esse exemplo. Ah, no curso de meditação das rosas. Ah, meu pai é médico, eu também tenho que ser, porque já tem um escritório pronto, não é escritório que fala não, consultório. Um consultório pronto, mas não quero, quero ser cantora. E às vezes você vai contrariar expectativas externas. Então, botei, né? Herança emocional, amor e feridas. As transmissões de amor e as transmissões de feridas. As duas são transmissões que a gente recebe. Aí eu passei, perdão. Então, transmissão de amor. Os pais transmitem amor de diferentes formas, mostrando afeto, apoio, segurança emocional. Esse amor fortalece os laços, cria um ambiente de confiança e proporciona uma base saudável para o desenvolvimento. E o resto eu não consigo ler, que tem uma coisa bem na frente, aqui na minha tela. E as feridas. Desenvolvimento emocional dos filhos. Ótimo. Eu já tinha esquecido o que é que eu tenho. Eu mesmo que projetei e esqueci. É... Então, as feridas, né? Por outro lado, os pais também transmitem feridas emocionais, muitas vezes de maneiras inconscientes. Essas feridas podem manifestar-se em crenças limitantes, por isso que a gente fala tanto de crenças limitantes. Medos e estratégias de sobrevivência influenciando as escolhas e os comportamentos dos filhos ao longo da vida. Isso também, ele, de certa forma, a gente está falando um pouco do chakra básico. A gente vai começar jornadas simultâneas. Ok? E eu já tô terminando, viu? Acho que eu já passei do tempo. Eu tô sem ver o relógio. A porta dos infernos, medo e escolhas. Esse conceito não deve ser visto como uma forma de punição, mas sim como uma oportunidade de confrontar medos, culpas e sentimentos de escassez. A escolha de atravessar essa porta é um ato consciente do adulto que busca transformação e libertação. Consciência gera consciência, organizando o campo. A importância de reconhecer e transformar legados emocionais através da consciência. Início do processo: retirar o silêncio que envolve emoções e histórias familiares, permitindo que a comunicação flua e a compreensão desenvolva. É isso que eu trouxe para vocês, né? Quando eu abro uma porta de comunicação com a minha mãe, e eu tô falando uma comunicação mais íntima, né? Familiar, por exemplo. Quando a Eli consegue criar uma ponte de comunicação com os filhos dela e falar um pouco dela, de como foi a vida dela, porque às vezes a gente não conhece. Quando a gente chegou, quando eu cheguei, minha mãe já era adulta. E eu não sei se ela foi uma mãe, porque eu sei que ser mãe não tem manual de instrução, né? Não tem. Agora, seu filho chorou num tom assim, significa que ele tá isso e aquilo. Não tem. É na prática. Organizando o campo, né? Cria um espaço seguro para reflexão e organização dos sentimentos, legado recebido, promovendo o autoconhecimento. Então, a fala estruturada, a fala sincera, a fala de o que te compõe, pode mudar muita coisa num campo. Honra e transformação. Honrar a herança emocional sem repetir padrões prejudiciais, escolhendo uma nova trajetória de vida consciente. E a travessia do adulto é uma jornada de escolhas conscientes, onde honrar-se o passado sem repetir padrões, com a plena responsabilidade de viver a própria vida. E acabou-se. Ah, Eu não passei da hora, é até amei. 8h30. 20 e 25. Amigo, amei, amei, amei. Nossa, vou lá pegar as falas lá do que me chamou bastante atenção e botar aqui como lembrete.
Aí vai ficar A chave gravado, né? das E eu portas. acho que a transmissão dos slides ficaram em tela grande, né? Então, quando Sim. alguém for rever a aula, vai ter lá os tópicos, né? Vai poder dar pausa no YouTube e tal. Que bom que você Sim. gostou. Aproveitando, é, eu quero saber se alguém tem alguma contribuição para fazer. O que é que vocês acharam? A Eli já trouxe um pouco da avaliação dela, mas se quiser falar mais um pouco, Nicole. Eu tenho. Tá me ouvindo? Sim. Eu. Quando começou. Ai, fiquei grandona. Use o seu terceiro chakra. Quando começou a aula, a gente tava escutando a música, né? E aí me veio uma coisa que até eu tô sentindo um negócio esquisito, sabe? Sentimento esquisito. E eu descobri que é luto. E aí, quando começou a tocar a música, eu até escrevi aqui no chat GPT uma coisa para não esquecer. Falei, eu preciso escrever isso para não esquecer. Porque é exatamente o que eu tô sentindo. E eu vou ler para você entender o que é que eu tô sentindo. Falei, entender minha mãe e perdoar por tudo que houve e entender que ela é tão frágil quanto eu, libera ela das responsabilidades que eu atribuí. É bom, mas é solitário, porque me afasta do que me ligava a ela, que é a dor. Então, de repente, parece que como se nada disso, que se nada disso existir, se a dor não existir mais, se a cura vir, eu me desconecto dela. Aí eu acabo me sentindo mais solitária sozinha, sabe? Mas é um processo de luto mesmo, de a partir daqui encontrar talvez um outro tipo de relacionamento, né? Um outro tipo de ligação com ela, porque essa luta por querer ser aceita e por querer ser amada assim, desenfreadamente, tipo, você tem que me amar, você tem que me amar, você tem que me amar, e fazer de tudo para provar para ela que eu mereço ser amada por ela, me conectava a ela. E como hoje eu me sinto mais inteira e hoje eu sei que eu não tenho culpa de nada do que aconteceu, sabe? Tipo assim, ela me deu o que ela tinha e era amor mesmo. Por mais que pareça que não, mas era o que ela conhece como amor, né? É o que ela me deu, é o que meu pai me deu, é o que ela me deu. E tá tudo bem isso. E reconhecer isso me torna responsável por mim mesma, né? E pelas minhas escolhas, que não precisa ser porque eu não fui amada por ela ou porque eu não me senti amada, né? Pai, eu vou escolher isso porque é culpa da minha mãe, porque ela que não me deu carinho suficiente, né? E tirar essa responsabilidade dela faz com que eu fique mais inteira, mas também me sinta um pouco mais sozinha. É isso. Hum. Que bom, Nick. Obrigado pela sua partilha. É, o lance é a gente tentar imaginar como foi para nossa mãe virar autônoma. Que em algum momento ela também se sentiu solitária, até ela construir a rede dela, até ela construir os novos amigos fora do clã, até ela construir a relação com, sei lá, com o esposo, com o namorado, com o parceiro ou parceiros, até ela construir com a nova relação dela com os filhos dela. Que em algum momento, se o Zeca não capar o gato rápido, você vai ter alguns anos de convívio com ele. E também você já tá tomando consciência que se você começar a imprimir no Zeca que ele tem que fazer companhia a você até a sua velhice, você já vai estar botando um peso no Zeca. O mesmo peso que você tá sentindo. É tipo, ai meu Deus, eu não posso deixar ela. Sabe, eu ouvi isso uma vez, fez tanto sentido, foi assim: cuidado com as frases que você fala com seu filho. Aí eu falei um facilitador de constelação. Aí ele tava, se você fala pro seu filho que ele é sua vida, você é minha vida, e ele vai embora de casa, a sua vida tá indo embora de casa. Então, se ele é sua vida, inconscientemente dentro dele tem assim, eu não posso ir me embora. Como é que eu vou me embora? Eu vou deixar minha mãe sem a vida dela, que sou eu. Por exemplo, né? Parece que é lindo. Ai, você é minha vida. Eu larguei todos os meus sonhos por você. Isso é pesado.
por um filho ouvir. Poxa, você largou todos os sonhos por mim. Ai, eu não queria que você tivesse largado seus sonhos por mim, né? Eu não quero largar os meus por você. Cria meio que uma dívida. Porque se a mãe largou os sonhos pelo filho, o filho também deveria largar os sonhos pela mãe, para equilibrar. E essa relação, ela nunca vai ser equilibrada assim de tete a tete, porque a gente não tem como devolver a vida. Muitas vezes na constelação diz: você honra a vida vivendo, vá para a vida e não tente devolver a energia pro núcleo do rio. Você não vai voltar para a nascente. A nascente é nascente. Você tem que ser rio, tem que fluir, não voltar. A gente não é aquele peixe que nada ao contrário, em direção a onde ele nasceu. E quando você estava trazendo a sua partilha, Nicole, eu lembrei de novo do que minha amiga trouxe. E ela trouxe exatamente isso. Para a adolescente Nicole nascer, a criança Nicole morreu. Para a mãe Nicole nascer, a mulher, antes de ser mãe, morreu. Para a idosa Nicole nascer, a jovem tem que morrer. E eu não tô falando que o velho não pode ter espírito de novo, ou o novo pode ter espírito de velho, né? Mas quando você olha para isso, eu lembro a Angelina fala que perdoar é um ato de inteligência. Porque o perdão liberta, liberta você e o outro. Não é assim, ah, não, é minha mãe, só vai, eu só vou me embora quando ela reconhecer o quão maravilhosa eu sou e me dá o amor que eu tô esperando há anos. E aí você não solta o osso. O osso que às vezes já tá ali, assim, entrando no restinho do tutano e você ainda tá querendo tirar mais. Ela já deu o mais interessante que ela podia te dar, que é a sua vida. Você respira, você, você tá consciente, você tá sadia, na medida do possível, né? E aí o que que você vai fazer com isso? Você pode jogar no lixo. Não quero esse corpo saudável. Eu quero um corpo doente. Porque o corpo doente me coloca na dependência. Se eu for saudável, eu não preciso dela. Então eu tenho que fazer alguma coisa para não ser saudável para precisar. É um jogo muito doido da nossa cabeça, né? Enfim, é isso. Mais alguém quer trazer alguma coisa? Eliane quer trazer que ela é linda e tá me amando. Que ótimo. Obrigado, senhora. Eu vou pro reiki. Eu também. Tá bom. Grande beijo, minha gente. Até a próxima semana. Vejo Gratidão. vocês. Um grande beijo para todos. Beijão.